Falando, amém? Glória a Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 24. Último capítulo de Lucas. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Aleluias. Todos encontraram? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 24, capítulo 13, a partir do 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta uns para com os outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Vamos pular lá para o capítulo... Aleluias. Capítulo 28. Glória a Deus. Aleluias. Diz assim: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Creio que o Senhor vai falar conosco, nem que seja 20 minutos, mas o Senhor, Ele vai falar através das nossas vidas. Amém? E, irmãos, essa é uma palavra que eu já venho meditando há um tempinho, né? E minha esposa bem mesmo sabe. E é uma palavra que, quando eu conheci, é uma palavra que ardeu meu coração, né? Que fala sobre os discípulos que estavam ali a caminho de Emaús. E isso aconteceu logo após o Senhor ele se entregar naquela cruz, né? O Senhor ele se entregou naquela cruz, e quando ele morreu, foi colocado, sepultado, né? Naquele sepulcro. E naquele sepulcro foi fechado, né? Com uma pedra, como sempre de costume era feito antigamente. Aleluia. E então, desde então, todos os discípulos estavam ali. Tinha a promessa de que Jesus ressuscitaria. Mas quem sabia se Jesus ressuscitaria mesmo? Ninguém sabia, né? Era uma palavra que Jesus tinha dito. Pessoas que conviviam com Jesus, que via Jesus fazendo os milagres e as promessas do Senhor. Só que depois que Jesus morreu, que aquele povo viu que Jesus ele se entregou naquela cruz, viu que Jesus foi colocado no sepulcro, talvez eles pensavam que ia ser de forma diferente, talvez eles pensavam que Jesus ressuscitaria no mesmo dia, ou talvez eles pensavam que Jesus ressuscitaria naquela cruz. Só que, irmãos, as coisas não acontecem da mesma forma que nós pensamos. E, aleluia. E aqueles discípulos estavam em dúvida. Se tira por eles, por esses dois discípulos, um se chamava Cleopas, é o que a Bíblia nos revela. E aqueles discípulos, eles estavam duvidando, mas eles estavam esperando a promessa. Aleluia. O que dizia, o boato que dizia em Jerusalém é que Jesus ia ressuscitar. Mas será que Jesus iria ressuscitar mesmo? Essa era a dúvida que tinha no coração dos discípulos. Aleluia. Irmãos, desde já a gente já pode tirar uma palavra
sobre Deus. isso, né? A gente já pode olhar para nós mesmos, que somos servos de Deus, que nós andamos com Jesus todos os dias, e Jesus, ele anda conosco todos os dias. Glória a Deus. E muitas das vezes é feita a promessa em nossas vidas, né? Deus, ele promete coisas que o nosso Deus, ele é capaz de cumprir. Só que as coisas é no tempo de Deus. E muitas das vezes, em meu coração, em seu coração, surge aquela dúvida: será que Deus vai fazer mesmo? Às vezes nós nem falamos, mas no nosso coração surge aquela dúvida: será que Deus vai fazer mesmo? Porque é uma situação, irmãos, que é algo que eu já ouvi, né? E eu guardo para o meu coração. Deus, ele não faz aquilo que é possível. Aquilo que é possível nós mesmos fazemos ou acontece. Deus, ele faz aquilo que é impossível aos nossos olhos. Aleluias. E é isso que o Senhor, ele prepara para as nossas vidas. Eu creio que tem promessas de Deus na minha vida e na vida de todos os irmãos aqui nessa noite. Mas são promessas que são impossíveis aos nossos olhos. O possível nós vamos correr atrás e nós vamos conseguir. Mas o que é impossível, eu creio que o Senhor está preparando para as nossas vidas. Aleluias. Mas, irmãos, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus, sempre é no tempo de Deus. E o Senhor, ele sempre faz essa promessa, sempre promete para as nossas vidas, e ele fala: vai acontecer, mas a gente tem que aguardar em Deus. E será que nós temos aguardado em Deus as promessas se cumprir? Ou será que nós estamos ansiosos, duvidosos do que Deus, ele pode fazer nas nossas vidas? Pois não duvide, porque o nosso Deus, ele é poderoso, e ele pode fazer, e no momento certo vai acontecer. Aleluias. E, irmãos, Jesus morreu, né? E ao terceiro dia, as mulheres, né? Maria Madalena, Joana, Maria, foram até o sepulcro para olhar, né? Para colocar as perfumarias, como sempre de costume da cultura deles. E chegando lá, elas encontraram o sepulcro vazio, a pedra removida, o sepulcro vazio. E quando eles encontraram, voltaram cabisbaixas, como a palavra do Senhor diz. E quando elas voltaram, o anjo do Senhor fala: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, aquele que já ressuscitou? E aquelas mulheres, elas olharam contritas, né, sem saber a situação, será que realmente é verdade? Elas, assim, eu acredito que elas estavam meio sem entender o que estava acontecendo, mas o Senhor, ele falava para aquelas mulheres: vai e conta aos meus discípulos o que está acontecendo. Aleluias. E aquelas mulheres logo correram e foram anunciar aos discípulos do Senhor o que havia acontecido. E aí o Senhor, os discípulos olham e muitos duvidaram, mesmo sabendo o que poderia acontecer, mesmo sabendo que aquelas mulheres estavam anunciando, mas eles não acreditaram muito. E Pedro, ele logo foi olhar no sepulcro e viu que realmente o sepulcro estava vazio. Aleluias. O Senhor, ele havia ressuscitado. Aleluias. Assim como nós cremos e acreditamos até hoje. E sabemos que o Senhor, ele vai voltar um dia. Aleluias. O Senhor, ele havia ressuscitado. E logo Pedro, ele olha e volta para os discípulos. E a passagem, né, termina aí e inicia essa passagem de Emaús, né, que fala sobre dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús. E nesse caminho de Emaús eles estavam conversando, como duas pessoas que conversam normalmente quando caminham, e eles se questionavam sobre a questão de Jesus, porque era o boato do momento, não só com aqueles discípulos, mas com toda Jerusalém. Jesus, ele não causou uma sensação, um sentimento não só nos discípulos, mas Jesus, na vinda dele, ele causou uma repercussão muito grande. E todo mundo queria saber se Jesus tinha ressuscitado mesmo, se Jesus ia ressuscitar. E a dúvida deles, né? E quando aqueles discípulos estão caminhando para Emaús, um perguntando: será que Jesus vai ressuscitar mesmo? Será? Houve boato ali que as mulheres foram lá no sepulcro e não acharam o corpo de Jesus lá. Eles estavam conversando normalmente, acredito que tristes, cabisbaixos, porque para eles, enquanto Jesus não ressuscitasse, não havia mais esperança. Aleluias. E enquanto eles caminhavam ali e conversavam, Jesus, ele aparece para aqueles discípulos. Aleluias. Só que quando Jesus, ele aparece para aqueles discípulos, Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando? O que é que vocês estão falando? Do que vocês estão comentando? Aí aqueles discípulos olham para Jesus
só que não conhecem a Jesus. Aleluia, Jesus. Aqueles discípulos olham para o Senhor, aquele que eles conviveram, que andou, só que eles não conheceram o Senhor Jesus. E aí eles perguntam, por acaso você é peregrino, que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Você não sabe o que é que está acontecendo, da repercussão que está acontecendo, de saber se Jesus vai ressuscitar mesmo ou não? E Jesus pergunta, quais são esses questionamentos que estão fazendo? Aleluias. E eles contam tudo o que tinha acontecido, a questão da morte de Jesus, né? O que aconteceu, a crucificação. Aleluias. E eles contam que as mulheres foram lá no sepulcro, que olharam e não tinha nada. Aleluias. E aí eles falam, aí Jesus vira para eles no versículo 25 e fala, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aleluia. E Jesus começa a falar com eles, só que os olhos deles estavam fechados. Aleluias. Irmãos, muitas das vezes nós andamos com Jesus, nós conhecemos ao Senhor Jesus, mas muitas das vezes nós passamos por situações que nós olhamos e às vezes nossos olhos se fecham, não os nossos olhos carnais, você está me enxergando aqui, mas os nossos olhos espirituais têm se fechado para coisas que têm acontecido ao nosso redor. Aleluia. Nossos olhos espirituais têm se fechado para as situações, para as promessas que Deus tem feito em nossas vidas. Aleluia. E é tempo de abrir os nossos olhos, irmãos. É tempo de abrirmos os nossos olhos para aquilo que o Senhor ele tem falado, para aquilo que o Senhor tem anunciado. Se Deus ele anunciou, é porque vai acontecer. Aleluia. E precisamos crer, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Depois que Jesus morreu, muitos discípulos fecharam seus olhos, deixaram de crer. E será que no meio das nossas caminhadas nós não temos deixado de crer naquilo que o Senhor pode fazer? Será que no meio da nossa caminhada nós não temos deixado de crer naquilo que o Senhor ele tem preparado para as nossas vidas? Aleluias. Aqueles discípulos, eles deixaram os seus olhos se fechar, os seus olhos espirituais. A sua fé esfriou. E quantas pessoas têm deixado sua fé se esfriar por situações que têm acontecido em seu dia a dia? Aleluias. Muitas pessoas riem da nossa cara pelo que nós fazemos, pelo que nós cremos, por quem nós cremos, em Deus. E muitas das vezes nós temos deixado nos abalar por essas situações, nós temos nos deixado nos esfriarmos. Aleluias. Como éramos antes, quando conhecíamos Jesus, quando nós conhecemos Jesus pela primeira vez, como os corações ardiam, como os nossos corações queimavam na presença do Senhor, e como o seu coração ele está hoje. Será que o seu coração tem queimado como o seu coração queimava no primeiro amor? Aleluias. O Senhor ele nos ordena a voltarmos ao primeiro amor, aquele amor que nós sentimos a presença do Senhor e nos derramamos, que sentimos a presença do Senhor e nos entregamos. Aquele primeiro amor que quando vem a dificuldade, que vem as dificuldades, nós olhamos, mas não nos abalamos. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Quem não lembra de Pedro andando sobre as águas? É um grande exemplo, irmãos. Por quê? Porque quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, vindo sobre as águas, ele teve a ousadia de falar, Senhor, me manda ir junto contigo. Aleluias. Ou seja, o coração de Pedro ardeu naquele momento para sentir a mesma sensação do impossível acontecer na vida dele. E esses somos nós no início da caminhada. Nós estamos em uma situação e nós olhamos para Jesus. E Jesus nos mostra o impossível. E nós olhamos e falamos, queremos sentir disso. Aleluias. E o Senhor fala assim como ele falou com Pedro, venha Pedro. Aleluias. E nós como Pedro, quando saímos do barco, pisamos nas águas, andamos sobre as águas, assim como Pedro ele andou. Só que quando chega no meio da caminhada, nós começamos a olhar para o vento que está do lado, nós começamos a olhar para o vento que está do outro. Então, irmãos, é assim que acontece. E é isso que Deus está nos alertando nessa noite. Oh, Deus. Pode acontecer e vai acontecer, com todo crente vai acontecer. Muitas das vezes nós paramos e olhamos para um lado e para o outro, nós olhamos para o vento que está batendo em nossos rostos. Mas nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos nos entregar ao vento. Quando Pedro olhou para um lado e viu o vento, quando Pedro olhou para o outro e viu a tempestade, ele começou a afundar.
aleluias, e nós não queremos afundar, aleluias. E mesmo que você afunde, mesmo que você esteja afundando nessa noite, mesmo que você esteja desacreditando das promessas de Deus na sua vida, o Senhor, Ele está com as mãos estendidas sobre a tua vida para te pegar e te levantar, te colocar sobre o barco novamente e você começar a caminhar de novo. Aleluias. Esse Deus poderoso, Ele está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Essa é a nossa fé. Amém, Deus. Nós, como seres humanos, nós tendemos, às vezes, a nossa fé balançar, né? Nós só não podemos desistir. Aleluia. Nós, como servos de Deus, nós não desistimos. Aí, Deus. Como já é dito, a pastora diz muito, né, sobre o livre-arbítrio que nós não temos mais. Aleluia. Né? Nós não temos mais livre-arbítrio. Nós somos feitos e nós aceitamos seguir ao Senhor Jesus. Aleluia. E nós temos que seguir Ele até a vinda dEle. Glória a Aleluia. Deus. Ou até sermos levados para Ele. Glória a Deus. E por isso que nós temos que crer. Mesmo que o nosso coração fala, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai fazer, Deus não vai fazer isso, mas nós vamos dizer e declarar assim, vai acontecer, porque eu sirvo um Deus poderoso que pode fazer o impossível. Aleluias. E aqueles discípulos, irmãos, com os olhos fechados, espiritualmente, Jesus conversando com eles, e eles foram, né? Diz que a caminhada era um pouquinho longa, e eles foram conversando. Quando chegou na aldeia, né, que eles iam ficar, eles falam, olha, já está tarde. Eles insistiram para Jesus entrar junto com eles na casa. Aleluias. E com tanta insistência, né, Jesus já sabendo o que ia acontecer, Jesus entrou na casa com eles, né, e convinha que Jesus ia passar a noite ali com eles. E eles prepararam o seu alimento da noite, né? E eles sentaram à mesa para comer. Aleluia. E quando eles sentaram à mesa para comer, irmãos, aconteceu uma coisa que Jesus sempre fazia com os discípulos, que era se assentar e ele partir o pão, dar graças ao Senhor, partir o pão e comer, né? Junto com os discípulos. E quando eles se sentaram, eles viram que Jesus, ele se assentou naquela mesa, deu graças ao Senhor e partiu o pão. Glória a Deus. Aleluia. E quando aconteceu isso, os olhos deles se abriram. Aleluia. Eles viram que Jesus estava à sua frente. Eles se lembraram de tudo que Jesus tinha prometido e que a promessa estava cumprida à sua frente. Aleluia. Então, irmãos, é uma coisa assim que quando nossos olhos estão fechados, nós deixamos de focar naquilo que precisamos focar. Aleluia. Nós tiramos os nossos olhos daquilo que Deus tem prometido, das promessas, do alvo, daquilo que nós temos seguido. Mas quando nós estamos com os nossos olhos espirituais abertos, ninguém pode nos impedir Aleluia. De olhar para o nosso alvo, que é Cristo. Aleluia. Aqueles discípulos tinham tirado a sua fé do Senhor, mas quando Jesus ele mostrou que ele havia ressuscitado, quando ele partiu o pão, eles se lembraram da promessa do Senhor e lembraram que a promessa estava cumprida ali na sua frente. Aleluia. Então é assim, irmãos, quando nós menos imaginamos, a promessa ela está em nossa frente. Quando nós menos imaginamos, o Senhor ele coloca a promessa em nossa frente. É isso, eles estavam em dúvida se ia acontecer, eles estavam em dúvida se Jesus ia ressuscitar, e quando eles menos imaginaram, Jesus ali na frente deles, aí eles olham e falam, realmente aconteceu. E quando os seus olhos abrem, Jesus ele já não está ali junto com eles, e eles olham um para o outro, e aí lembra de quando eles estavam conversando. Porventura o seu coração não ardeu também quando ele estava conversando? Aleluias. Porventura o seu coração não queimou quando ele estava conversando conosco na caminhada? E o outro fala assim, ardeu. Então sim, irmãos, talvez você tenha sentido o seu coração arder aqui, talvez você tenha sentido o seu coração arder na igreja, aqui nessa congregação. Aleluia. E sim, é o Senhor Jesus que está falando contigo. É o Senhor Jesus que ele está anunciando a sua vida, aquilo que ele tem prometido para a sua vida, aquilo que ele tem para fazer sobre a tua vida. E não é coisa que você acha, que você imagina. Talvez você tenha pensado aqui, e o Senhor ele tem prometido e planejado coisas bem maiores para a sua vida. Aleluia. Irmãos,
Sinta o Senhor queimar sobre a tua vida. Sinta o seu coração arder pelo Espírito Santo do Senhor. Pois o Espírito do Senhor já está aqui, aleluias. E Ele está queimando os nossos corações, aleluias. Nós somos filhos de Deus. E os nossos corações, Ele tem que queimar diariamente pela presença do Senhor. Os nossos corações, Ele tem que queimar sobre as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus são reais, aleluias. E Deus é maravilhoso. Quando eles viram isso, eles não pensaram duas vezes e voltaram para Jerusalém. Glória a Deus. Eles retornaram para Jerusalém para anunciar aos discípulos o que tinha acontecido. E quando eles chegam lá, aleluias, junto com os discípulos, e anunciaram, um anuncia que viu aqui, um anuncia que viu lá. Jesus, ele estava aparecendo para os discípulos para mostrar realmente que ele havia ressuscitado. E quando eles estavam ali sem saber realmente se foi verdade ou não, e aí Jesus aparece para todos, e aí todo mundo fica perplexo com a ressurreição de Cristo. Aleluia. São promessas, irmãos. Nós servimos a um Deus maravilhoso, nós servimos a um Deus poderoso, e muitas das vezes nós temos nos esfriado. Aleluia. Se discípulos que estavam ali, acompanhavam Jesus face a face, duvidaram do que o Senhor podia fazer, eu acredito que tenha pessoas aqui também, eu creio, né? Se Deus está trazendo essa palavra aqui, é porque tem pessoas que têm duvidado da promessa do Senhor. Aleluia. E o Senhor, Ele está aqui para te fazer voltar, tirar as escamas dos nossos olhos e voltar a crer naquilo que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Aleluias. E essa palavra são para pessoas servas de Deus. Ali eram discípulos que seguiam Jesus, e nós somos seguidores de Cristo. Então não é para quem não crê em Deus, é para quem crê em Deus, para quem está na caminhada. A palavra do Senhor nessa noite é para você que está caminhando com Cristo Jesus, mas tem duvidado das promessas. A palavra do Senhor é para nós. Aleluias. Pois assim cremos que o Senhor, Ele pode fazer coisas grandes nas nossas vidas. A palavra de Deus diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem subiu aos nossos corações, é aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E assim eu creio, aleluia, que o Senhor está preparando coisas grandes para essa igreja. Deus está preparando coisas grandes para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, não deixe de desacreditar nas promessas do Senhor. O vento, ele vai vir mesmo. A dúvida nos nossos corações, nós somos seres humanos. Quem fala aqui que às vezes não surge aquela dúvida, será que vai acontecer mesmo? Às vezes a gente não fala, né? Ou às vezes é só um pensamento, mas será que vai acontecer mesmo? Senhor, parece tão impossível. É tão impossível acontecer isso, parece tão fora do normal. Mas é nessa situação que Deus, Ele quer agir. Aleluia. Aleluia. É na situação que tudo parece impossível. Na situação que nossos braços não alcançam. Aquilo que o nosso braço não alcança é aquilo que o Senhor, Ele vai alcançar para nós. Glória a Deus. Aleluia. E quando nós menos imaginarmos, a promessa do Senhor, ela estará à nossa frente. Aleluia. Irmãos, quantas das vezes, né? Olhe para o seu passado, quem você era antes, e olhe para quem você é hoje. Aleluia. Contemple os milagres que o Senhor já fez. Nós não podemos olhar para o nosso passado para ver aquilo que era de errado, que era de ruim. Isso nós não vamos olhar jamais, né? Nós não vamos olhar para o pecado que nós cometíamos com vontade de voltar. Mas olhe para as promessas que o Senhor, Ele prometeu na sua vida e já cumpriu. Aleluia. Eu creio que todos aqui já vivenciou milagres de Deus, já vivenciou promessas de Deus, né? E talvez você esteja no caminho de Emaús hoje, né? E o Senhor está te fazendo relembrar daquilo que Ele fez sobre a tua vida e vai fazer. Aleluia. Porque todas as promessas que o Senhor ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Só que é no tempo certo. É no tempo de Deus. Se for no nosso tempo, não vai dar certo. Aleluia. Igual eu já ouvi muito falar. Deus, Ele não vai nos dar um carro se a gente não aprender a dirigir. Aleluia. Se a gente não aprender a dirigir, né? Aí o professor fala, como é que eu vou aprender a dirigir se eu não tenho um carro? Mas o Senhor, Ele tem as coisas para acontecer no tempo certo, né? Então Ele vai te dar experiências
para você aprender a lidar com o seu milagre. Verdade. Aleluias. Já ouvi muito falar também de o seu milagre, ele só se torna, a sua promessa ela só se torna boa se ela vier no tempo certo. Se você não estiver preparado para receber aquilo que o Senhor tem para entregar na tua vida, acaba se tornando algo ruim. Sim. Porque nós não vamos saber manusear da forma que nós precisamos, né? Igual um dom espiritual. Primeiro o Senhor ele vai te fazer vivenciar situações que vai te fazer ter aquele manusear aquele dom, né? E o Senhor ele vai te concedendo conforme o tempo, né? Experiências para que você receba aquele dom e você usufrui daquele dom. Glória a Deus. Tanto isso em várias coisas das nossas vidas, né? As promessas de Deus, ela vem no tempo certo, né? E Jesus, ele sempre está aos nossos olhos, aos nossos lados. Abra os teus olhos nessa noite e enxergue o Senhor Jesus Cristo em nossos corações e sempre ao nosso lado, né? Jesus, ele sempre vai estar aos nossos lados para nos mostrar a direção certa, para nos mostrar o caminho certo, para nos mostrar aquilo que nós precisamos fazer, aquilo para onde nós devemos ir. Depois que Jesus ele apresentou para aqueles discípulos, eles ainda estavam com dúvida e o Senhor fala: olha em minhas mãos, olha em meus pés, os furos, né, dos cravos, dos pregos que foram pregados nas mãos dele. Olha, e ele Tomé até tocou, né? Aleluias, sobre os furos que tinham nas mãos de Jesus. E ele está mostrando para pessoas nessa noite. Oh, Deus! Aleluias. Relembre as promessas que ele fez sobre a tua vida. Aleluias. E o Senhor falou: olha, fique em Jerusalém. Aleluia. Aleluias. Fique em Jerusalém, porque do alto virá o revestimento, né? Do alto virá a resposta dos céus. E isso o Senhor falava para aqueles discípulos que precisavam permanecer em Jerusalém para receber o Espírito Santo de Deus, na descida do Espírito Santo e quando Jesus ele subiu aos céus. E aqueles que obedeceram realmente receberam. Então o Senhor ele está falando: permaneça em Jerusalém. Aleluias. Como todos os discípulos, né? Precisavam permanecer em Jerusalém. Aleluia. Aqueles que obedeceram receberam do que o Senhor ele tinha prometido. Então, essa palavra também é de obediência. Amém. Nós precisamos obedecer. Aleluia. E ficar firmes em Jerusalém. Onde é Jerusalém, irmãos? É na igreja, é na casa do Senhor. Glória a Deus. O Senhor ele promete que ele vai fazer coisas grandes, mas é necessário que nós venhamos ficar em Jerusalém, que nós venhamos permanecer em Jerusalém até quando o Senhor ele for cumprir as promessas dele, né? Então, até que o Senhor venha buscar a igreja, nós permaneceremos em Jerusalém. Aleluia. Que é a igreja do Senhor, para que ele venha buscar a igreja lavada e remida no sangue do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. É uma palavra curta, mas eu acredito que o Senhor ele falou na vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Amém. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.